Gente, eu preciso trazer um outro tema aqui agora e falar um pouquinho de relação internacional, porque o governo decidiu enviar um representante na posse do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, no dia 10 de janeiro. Vamos então conversar com o Fabrício Naitsky, porque isso aí pode gerar uma repercussão muito negativa, né, Fabrício? Porque há muita contestação sobre a maneira como esse processo eleitoral foi conduzido. E eu quero entender de você as informações para que a gente possa ouvir dos nossos comentaristas depois se estar presente na posse de um presidente que talvez tenha chegado lá de maneira ilegal ou burlando o processo eleitoral não pegaria mal para o presidente da República e para toda a sua equipe. Conta aí. Pois é, Evandro, olha só, agora eu troquei o celular aqui por uma folhinha de papel, né? Rascunho, maravilha. Como a gente fazia antigamente. Olha... Bom, vamos lá, a posse do Maduro semana que vem, tá? Dia 10 de janeiro, então tá marcada a posse de Nicolás Maduro, ele que vai para um terceiro mandato. Mandato lá na Venezuela é de 6 anos, ou seja, fica no poder até 2031, pelo menos. O Brasil, a princípio, estava nessa espécie aí de limbo diplomático, vamos dizer assim, havia uma indecisão entre a diplomacia brasileira para saber se mandava ou não um representante para a cerimônia de posse de Nicolás Maduro. E agora o Itamaraty confirmou que vai enviar, sim, uma representante, que é a embaixadora do Brasil lá em Caracas, a capital da Venezuela, Gilvânia de Oliveira. Isso acontece depois de Brasil e Venezuela terem relações diplomáticas bastante estremecidas por conta justamente das eleições lá no ano passado. O Brasil não chegou a acusar a Venezuela, ou melhor dizendo, o Brasil não chegou a acusar o governo de Nicolás Maduro oficialmente de fraude. Isso não aconteceu, mas houve ali uma série de questões que o governo brasileiro levantou contra o governo de Nicolás Maduro e a Venezuela, o governo Maduro, não recebeu isso muito bem. Foram feitos, inclusive, ataques, declarações fortes contra, por exemplo, o assessor especial do presidente da República, Celso Amorim, dizendo, inclusive, que a diplomacia brasileira estava agindo a serviço dos interesses americanos, e isso causou, de fato, uma grande dissonância entre aqui o Palácio do Planalto e o Palácio Miraflores, lá em Caracas. O Brasil chegou a tentar arquitetar uma espécie de uma reação diplomática, melhor dizendo, ao lado do governo da Colômbia, que é governado por Gustavo Petro, presidente de esquerda, e também o presidente do México, na ocasião, Andrés Manuel López Obrador, o AMLO, agora presidente por lá, a Cláudia Sheinbaum, mas isso não funcionou. Nenhum tipo de reação que esses países acabaram tentando para buscar contornar essa tensão que aconteceu por conta desse processo político, esse processo eleitoral lá na Venezuela, acabou funcionando. A gente lembra que no final de julho de 2024 houve as eleições lá na Venezuela, foi declarada a vitória de Nicolás Maduro, apesar da oposição apresentar atas eleitorais, ou seja, boletins de urna, que comprovariam a vitória do opositor Edmundo Gonçalves. Isso não deu em nada no fim das contas. O Tribunal Superior Eleitoral da Venezuela confirmou a vitória de Maduro e Edmundo Gonçalves acabou precisando se exilar lá na Espanha. Então a posse de Nicolás Maduro nesse momento está confirmada para o dia 10, já para a semana que vem, e tem inclusive um alerta da ONU. A comissão de inquérito que investiga possíveis crimes cometidos pelo governo venezuelano disse que vai monitorar o comportamento da base governista nos próximos dias que antecedem a posse e pede inclusive que seja respeitado o direito dos opositores de irem para a rua se manifestar. Logo após a declaração da vitória de Nicolás Maduro em julho do ano passado, muitos manifestantes foram para as ruas na Venezuela, melhor dizendo, em praticamente todas as cidades do país, ou todas as principais cidades do país. Essas manifestações foram contidas, foram reprimidas com inclusive bastante violência e muita gente sendo presa, inclusive algumas das principais lideranças políticas da oposição venezuelana. Então esse alerta agora da ONU para que seja respeitado o direito de manifestação dessas pessoas que queiram ir às ruas já nos próximos dias. Evandro, a gente vai seguir acompanhando, claro, para ver como é que isso tudo vai acontecer. Aliás, antes que eu me esqueça, o governo mexicano que eu falei que tinha tentado arquitetar essa reação diplomática ao lado do Brasil, também confirmou que vai enviar sim um representante à posse de
de Nicolás Maduro. Ainda não sabem se será uma missão diplomática partindo direto do México, possivelmente com o secretário de Relações Exteriores mexicano, ou mesmo com a presidente Cláudia Sheinbaum, ou se será o embaixador, o representante diplomático mexicano que também fica lá em Caracas. Então a gente vai seguir acompanhando, claro, porque além de Brasil, México, Colômbia, vai ser bastante interessante a gente ver quais países estarão nessa posse de Nicolás Maduro, basicamente de uma forma ou de outra chancelando esse novo mandato do presidente lá da Venezuela. Evandro. Obrigado pelas informações, Fabrício. Bom trabalho para você. Agora, 5h33, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco vocês estão de volta. A gente vai seguir nesse assunto nas outras plataformas. Até já, pessoal. Ô, Gustavo Segré, a gente viu um movimento bastante intenso desses países, não diretamente questionando o resultado das eleições, mas jogando dúvidas sobre a maneira como ele foi conduzido. Agora, quando o presidente Nicolás Maduro assume o cargo, esses mesmos países que de alguma forma contestaram, enviam seus representantes para, chancelar a posse. Não parece meio incoerente para quem está acompanhando essa celeuma toda desde o começo? Nós fomos enganados, Evandro. Fomos enganados com uma retórica muito interessante. Não, até não aprovarem as atas, eu não vou reconhecer o governo. Saibamos que a partir do 10 de janeiro o Brasil reconhece o governo Maduro. Ponto final. E coincidentemente, os três países, Colômbia, México e Brasil, estão utilizando a mesma modalidade. Não vai o presidente, não vai o chanceler, vai o embaixador. Diplomaticamente falando, o embaixador representa o presidente no outro país. A embaixada desse país é um território do país representado. Então, quem vai é um representante do presidente brasileiro na posse. Não precisa ser o presidente, não precisa ser o chanceler. O Brasil, a partir dos 10 de janeiro, está reconhecendo o governo de Nicolás Maduro. Ponto final, não precisa falar mais nada. E devemos lembrar, lembra que o Brasil estava na custódia da Embaixada Argentina. Passou batido essa informação. O governo de Nicolás Maduro revogou essa petição. Hoje não está mais. E essas pessoas, uma delas já se entregou, inclusive o governo Maduro, desconheço o resultado das outras 5, mas eu me pergunto, e vai ter manifestações criticando a população. Foram 70% da população que ratificou que não ganhou Maduro. 30% votou no Maduro. Se esse 70% sair na rua e o governo Maduro for contra essas pessoas e tiver um morto, qual seria a posição do Brasil? Vai ficar muito mal na foto. Mas que nós fomos enganados? Fomos enganados. O governo brasileiro, a partir do dia 10 de dezembro, reconhece o governo de Nicolás Maduro. Ponto final. Fomos enganados, Piper? Se o Brasil, de fato, mandar a sua embaixadora lá para a posse do Maduro, é óbvio que o Brasil, de alguma forma, o Brasil estará, sim, reconhecendo o Maduro como presidente. O que, além de ser um fato lamentável, de um erro grotesco da diplomacia brasileira, é uma contradição em relação a tudo que aconteceu nos últimos meses, especialmente, agora a gente falou há pouco aí do Brasil vetando o ingresso da Venezuela lá nos BRICS. O ditador Maduro, inclusive, fez troça aí do presidente Lula. Ele agrediu verbalmente o presidente Lula, ele chamou o Celso Amorim de homem lá da CIA, de enviado lá do governo americano, enfim. E para mim me parece muito constrangedor a própria cena, né, dessas pessoas que contestaram esse processo eleitoral o tempo todo, de repente faz o quê? Passa uma peroba e fica lá, aplaudindo a entrada de um presidente que eles até então diziam que não acreditavam na eleição enquanto não fossem apresentadas as atas e que tudo indica, segundo a comunidade internacional, que houve de fato uma falha no processo eleitoral? Veja, eu acho que até agora o pior erro, o erro mais grotesco da diplomacia brasileira foi aquela recepção concedida ao Maduro em 2023. Mas naquele momento o Maduro está lá cumprindo seu mandato, ou seu suposto mandato, embora fosse um ditador, embora seja, enfim, um ditador, mas eu acho que agora seria pior ainda, porque agora é um Maduro explicitamente fraudador. Ele assumiu um compromisso com o próprio governo brasileiro lá atrás, em 2023, de reconhecer o resultado das urnas, coisa que ele está estuprando, coisa que ele não reconhece. Então, é sim um erro gravíssimo. O governo brasileiro não tem o direito de cometer esse tipo de erro,
principalmente por tudo que aconteceu nesses últimos 3 meses. Fala, Kriegner. Concordo, presença é endosso, né? Então, quando ali o Brasil envia alguém, ou qualquer país envia seu representante, está endossando o que está sendo celebrado ali. Não é uma reunião para discussão, para avaliações, etc. É uma celebração, é uma posse. Então, é para oficializar. Agora, na verdade, o espanto vem para o lado daqueles que reconhecem que Maduro é um ditador e que fraudou eleições. Porque, na verdade, as cartas já estavam todas muito bem estabelecidas. É que foi narrado uma narrativa para nós que não é correspondente à verdade. Ou seja, tanto o presidente Lula quanto outros presidentes da América Latina tiveram, por conta das inúmeras evidências de fraude, foram obrigados a se manifestar contrários ao que aconteceu na Venezuela. Não é que o desejo deles é que eles tivessem tido realmente uma eleição limpa. A impressão que passa para a gente é que eles não estão nem aí. É que diante dos fatos não tinha outra saída. Tinham que emitir ali a sua condenação, mas essa condenação ficou velada, ficou tudo muito bem. Fica até importante, né, lembrar a fala do ditador também na Nicarágua, Ortega, que foi lá dizer, falou assim, olha, Lula não pode condenar tanto Maduro assim, senão eu vou contar umas historinhas a respeito da eleição dele também. E aí começa essas histórias e coisas do tipo. Então, né? E aí fica tudo, a gente fica distante da verdade. Então, o que está acontecendo agora é realmente uma traição com a credibilidade que foi dada ao presidente Lula por conta do seu posicionamento contrário ao resultado eleitoral e o processo eleitoral na Venezuela. Isso está indo por água abaixo. Mais uma promessa que vai por água abaixo. E eu acho que isso entra muito na questão que nós sempre criticamos aqui, né? O quanto o discurso vai se distanciando da prática desses políticos. Então, no discurso há muita contundência, há condenação, mas aí depois a pessoa entra, ela está ali entre o público que vai acompanhar a posse de um presidente da República que tem o seu processo eleitoral totalmente contestado por vários organismos que são responsáveis por atestar a credibilidade de processos eleitorais no mundo todo. Fala, Segré. Estamos ficando de novo do lado ruim. Eu lembro quando debatemos muitas vezes essa questão aqui no 3 em 1, uma das defesas, e eu concordava com o Piperno, era que se o Brasil tomar uma posição mais rígida, corria-se o risco de vida das pessoas que estavam sob a custódia brasileira na Embaixada Argentina. Isso foi revocado. Chequei agora pelas dúvidas, falei, não seja que estou falando alguma coisa errada. Essa autorização foi revogada pelo governo Maduro e notificado ao governo brasileiro. Então, essa situação não está mais. Então, eu pergunto respeitosamente ao Piperno, qual seria o objetivo do Brasil? Reconhecer o governo do Maduro quando o único objetivo que mantinha essa luz para a diplomacia era a custódia das pessoas que estavam na Embaixada Argentina e que hoje não tem mais a custódia brasileira. É inexplicável e de inequívoco prejuízo político. O governo brasileiro não tem nenhum motivo para reconhecer o governo Maduro. Aliás, Brasil, Colômbia e México. Ou seja, eles não têm nenhum ganho político fazendo isso. Mas, Piperno, são 3 países mais importantes, mais fortes que a Venezuela. Eu quero estender a minha pergunta também, exatamente para a gente manter a coerência do que discutimos aqui. Porque, algum tempo atrás, você mencionava aqui no 3 em 1 que manter uma proximidade no discurso, no diálogo, vamos colocar, manter o diálogo seria importante para tentar solucionar a situação. Ou seja, se tivesse alguém que poderia fazer com que a oposição chegasse ao poder que ela diz que é dela lá na Venezuela, esse alguém poderia ser o presidente da República, por meio de diálogo. E agora? E agora que, veja, quando o Brasil faz isso, dá esse tipo de indústria, esse tipo de aval, o Brasil automaticamente torna esse diálogo com a oposição muito mais complicado e muito mais distante. Então, o Brasil poderia, inclusive, estar até mesmo negociando e dialogando com a ditadura, enfim, a ditadura Maduro, mas não precisaria dar esse sinal, esse endosso. Você tem canais diplomáticos para manter esse tipo de pontes, esse tipo de relação. O Brasil não rompeu com a Venezuela. O Brasil estava distante da ditadura Maduro. São coisas bastante... diferentes. Agora, dá para manter esses canais sem esse tipo de aval. Deixa eu fazer uma pergunta, Segré e Kriegner, vocês acreditam que a repercussão, como é que está acontecendo aqui agora, pode fazer o governo brasileiro mudar de ideia? Não me parece. Para mim, de novo, eu acho que fomos enganados, muito bem enganados, quando nós vamos fazer de conta que somos contra o governo Maduro e tal, e vamos inclusive vetar o ingresso deles no BRICS para parecer que estamos... O objetivo, se era diplomático, e naquele momento eu falei, se é para isso... Valeu, não rompe relações, mantém um diálogo para preservar a vida das pessoas.
essa autorização foi revogada pelo governo Maduro. O Brasil não fez absolutamente nada, não interveio e não criticou essa determinação. Aceitou, porque não tem como não aceitar. A dúvida é se por algum motivo, no dia 10 de janeiro, sai 70% da população da Venezuela e o Maduro não assume, e internacionalmente, estou imaginando um cenário que talvez não aconteça, Edmundo Gonçalves Urrutia é nomeado. Como fica o Brasil? Como ficamos nós? Aqui dizendo, desculpa, o governo brasileiro apoiou Maduro, porque é isso que está fazendo. A outra opção seria, eu não apoio a oposição, mas não mando representante. Me chama muito a atenção que os três países, México, Brasil e Colômbia, que eram os três que pediam as atas, porque sem as atas eu não reconheço nada e tal, têm a mesma estratégia. Manda o embaixador. Não manda o presidente, não vai o chanceler, vai o embaixador. Os três iguais. É curioso. Arremate. É curioso e triste. Triste porque a gente vê a preciosidade aí, né, das ideologias acima daquilo que é o certo. Então, vão valorizando, é um alinhamento ideológico que justifica aqui o nosso relacionamento. A história mostra isso. Quando o Maduro veio em 2023 aqui para o Brasil, foi recebido por Lula, a primeira coisa que Lula diz à imprensa, ele não é um homem mau. Como fazendo um julgamento ali de caráter, que não interessa. Ele está ali como chefe de Estado, se ele é bom, se ele é mau, ele tem que ser avaliado por aquilo que ele entrega, pelo compromisso que ele tem com o país dele. Enfim, uma série de argumentos que mostram que existe uma aliança que vai além das questões do relacionamento que dois chefes de Estados deveriam ter. Isso não vai mudar, infelizmente não vai mudar. Por um minuto, a gente creu que poderia mudar por conta das evidências que teriam ali contra essa eleição do Maduro. Mas agora a gente vê que realmente não vai mudar.